Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 até o 20, se encerrando esse capítulo, diz assim: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e possuíres e habitares nela, e disseres, porém, um rei sobre mim, como todas as gentes que estão em meus arredores. Sem dúvida, porás por rei sobre ti, e que o Senhor teu Deus escolher de entre teus irmãos, porás rei sobre ti, não poderás pôr sobre ti homem estrangeiro, que não seja teu irmão. Verso 16, mas não poderá multiplicar para si cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Cavalos. Tem dito, não procurareis voltar nunca mais por este caminho. Verso 17, nem acrescentarás para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem muitas pratas, ouro acrescentará para si. Verso 18, e será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes e levitas. Verso 19, e terás consigo, e lerá nele todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, este estatuto, e para pô-los em prática. Verso 20, para que não se eleve o seu coração sobre seus irmãos, e nem se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias em seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Isso aqui é um costume e uma lei estabelecida em Israel sobre os deveres de um rei e governantes, aquele que reinava, um monarca, e aquele que era o que governava sobre o povo. Então era algo muito importante saber qual as características daqueles, que ia governar. Primeiro aqui nós vimos que quem governava ali não seria pessoas estranhas, pessoas que eram de outras ações, mas pessoas realmente que conheceria a lei de Deus, que tinha temor de Deus, que vivia uma vida de Deus, Não era uma pessoa qualquer, não era uma política, mas era uma escolha de Deus. Não era a escolha do povo. Primeiro era uma escolha de Deus. Observa bem o 14, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres, e nela habitareis, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Então, realmente, Israel queria sua preferência, queria que julgasse como outras nações, queriam flertar com outras nações. Então não tinha problema nenhum. Mas o verso 15 diz assim: porém, certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus.
Quem escolheria? Deus. Deus escolheria, não era partido, não era um partido, não era uma escolha de uma pessoa. Então, tudo que nós fazemos, com o povo escolhendo, eu vejo falar no Brasil, o povo é soberano, né? Deus é soberano, né? Porque quando você fala sobre soberania, você está falando uma coisa muito... Então, hoje nós temos visto, não, o povo é soberano, é a voz do povo, que não, a voz do povo é a voz do povo. A voz da política é a voz da política. A voz de Deus é a voz de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós estamos vendo uma igreja sendo Estado, e a igreja não é Estado. Israel escolheria um rei, que esse rei vinha de Deus. Deus escolheria. Aí nós vamos ver que o verso 16 diz assim: porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. O que nós aprendemos do verso 16 aqui? Primeiro, em outras palavras, a força do exército de Israel devia ser do Senhor, e não os carros e cavalos. Então, Deus sempre no centro da coisa. Deus sempre no centro. Deus não saía do centro. Não olhe o Egito, assim olhe para o Senhor. Ou seja, o tempo todo Deus está ali. Era também, pelo menos, um dos grandes pecados de Israel, que ocasionou a sua derrota nas mãos da Babilônia. Ou seja, confiaram no Egito em lugar do Senhor. Jeremias 37, 5, 10. O 17 diz assim: nem acrescentará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem muita prata e ouro acrescentará. Primeiro, precisamente Salomão fez isso. Não prestou atenção a essas palavras. Segundo, os homens que têm grandes somas de dinheiro, inclusive as nações, têm tendência de confiar em seu dinheiro em lugar de Deus. Ou seja, o dinheiro não pode ser o senhor de uma nação. Quem tem que ser o senhor da nação é Deus. E aí, Deus sempre em primeiro lugar. Verso 18 também vai falar a respeito sobre isso aqui. O que acontece? Verso 18. E será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Primeiro, se Israel desejasse um rei, ele deveria obedecer às instruções do versículo 14 a 20, que eu li aqui. Ele deveria, com a sua própria mão, escrever uma cópia da Bíblia. Ele devia da Torá, de tê-la todos os dias e obedecer. Então, o seguinte, ele tinha que obedecer a palavra de Deus. Não era um homem político, era um homem servo de Deus. Nós estamos escolhendo homens políticos e não servo de Deus. Nós estamos olhando homens que aparentemente ele flerta com o cristianismo, mas não é cristão. Nenhum dos dois. Esse que está aí hoje e o que estava antes. Nenhum é. Esses homens conhecem mais de política do que de Deus. Esse é o grande problema. Verso 19. E terá consigo e lerá nele
todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, este estatuto, e para pô-lo em prática. Olha para você ver, ele tinha que ser um homem de Deus, servo de Deus, conhecia a palavra de Deus, tinha temor de Deus. Esse seria a característica do rei que governava. É por isso que nós estamos vendo problemas. Verso 20, para que não se eleve o seu coração sobre seus irmãos, nem se aparta do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias em seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Tudo precisa ter Deus em primeiro lugar. Quando Deus não está em primeiro lugar, a coisa começa errado e vai terminar errado. Porque nós precisamos de homens de Deus no poder, homens de temor de Deus. E coisa que nós não temos visto, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.